Nós temos uma metodologia aqui e isso torna o processo muito mais simples na hora que entra um cliente, quando a gente precisa fazer uma estratégia ou qualquer outra coisa. E ela é literalmente baseada em 3 pilares. Posicionamento, o segundo, demanda e o terceiro, vendas. E é literalmente isso que a gente vai falar agora, porque apesar de ser muito lógico, tem muita coisa por trás que facilita para que a gente consiga deixar tudo muito mais liso aqui, explicar para o cliente e mostrar que existe de fato um porquê para cada ação que é feita. Bom, eu sou o Lucas da EA Vendeu, nós somos uma assessoria de marketing e vendas e a gente atende aqui clientes pequenos e médios, normalmente, que querem vender mais através da internet. Então, se você é um deles, clica no primeiro link da descrição, você vai conhecer um pouquinho mais e a gente, se fizer sentido, a gente vai virar parceiro. É isso, vamos pro vídeo. A gente divide em 3 etapas. Aqui, só para você entender, aqui fica o Vitor, quem tá gravando agora. Vira aí, você nunca vira, deixa eu virar. Pronto. Aí. Literalmente, ele cuida de uma parte aqui que é de marketing interna, mas também ele cuida também dos clientes em uma área específica que é principalmente o início do projeto e em campanhas que são realizadas para os nossos clientes como um todo. Pode passar. Aqui ficam as meninas na parte da venda, aqui o operacional e a gente tem literalmente algumas áreas que facilitam demais para a gente cuidar de cada pilar da nossa metodologia. E por que eu mostrei cada um antes, cada área antes? Porque isso facilita para eu até mesmo explicar quem é que fica mais responsável em cada uma dessas áreas. Só que todas elas acabam ficando tudo muito ligadas, uma na outra, né? Meu desafio aqui vai ser literalmente fazer com que eu consiga que você entenda aí o porquê da gente ter feito esse formato de posicionamento, demanda e venda, como que a gente liga cada um deles e como fazer para que isso, no final das contas, gere vendas, recorrência, um maior LTV, um CAC menor para o cliente, falando um monte de sigla aqui que se você não estiver entendendo, depois a gente vai lá e explica. Vamos lá. Toda empresa, ela precisa, vamos supor uma loja de utilidade doméstica. Eu, quando era representante comercial, viajava o estado e atendia muitas lojas que vendia brinquedos, utilidade doméstica e tudo mais. Então essas lojas, quando eu passava na rua, ela sempre tinha uma fachada. Dessa fachada, a gente conseguia, de fato, ver ali qual era a loja, ver se era bonito, se não era, e a gente até meio que, sem querer querendo, julgava para saber se, putz, essa loja aqui faz sentido, hein, eu vou entrar nela. Por quê? Porque ela tem um potencial de compra. Isso mostrava que ela tinha um bom posicionamento na hora que eu olhava de fora. Então, tinha uma boa fachada, tinha uma boa vitrine, mostrava ali uma empresa que tem um potencial. Então, eu, como representante, entrava ali porque eu via que aquela empresa tinha um potencial. Da mesma forma que o seu cliente acaba entrando na sua loja aí e ele pode entender que é um produto um pouco mais caro, um pouco mais acessível, um produto que ele já vai esperar alguma coisa, ele já vai fazer um certo julgamento ali ao ver aquela empresa. Às vezes, se você está com uma fachada muito antiga, as letras ali da sua placa não estão tão boas assim, pode ser que você não é que você não vai conseguir, mas o cliente não vai entender logo de cara que é um valor muito alto. Pode ser que ele vai entender que é um valor mais acessível. Isso não é uma regra, é só uma percepção que normalmente as pessoas têm. Já quando é uma loja que ela é muito imponente, uma placa bem diferente ou algo assim, o contrário também é correto, dizer que a pessoa ela pode achar que o valor é um pouco mais alto, pode ser que ela vá ter mais exclusividade ali, ela espera produtos melhores, de maior qualidade, mas um preço também um pouco mais alto. O posicionamento é justamente isso. Como que as pessoas ou empresas, depende do que você vende, estão vendo o seu produto na internet. Como é que está o seu Instagram? Como é que está o site? Como é que está o Google quando pesquisa a sua empresa? Como é que está, de fato, a reputação da sua empresa quando ele vai ali nas avaliações do Google, nos comentários do seu Instagram, no Facebook, no YouTube, se você tiver, entre vários outros locais. Tá bom? Tá ruim? Então, por que eu mostrei aqui? Por exemplo, o Vitor que ele olha um pouco mais para esse lado quando entra um cliente aqui.
Para quê? Para ele já passar para o cliente, dar um direcionamento, ou executar, dependendo do serviço, do que precisa ser feito para melhorar o posicionamento, para aumentar ali a reputação daquela empresa, para fazer com que aquela empresa ela tenha literalmente um posicionamento mais adequado para o público dela. Então, o P de posicionamento, ele vem antes de fazer a execução de anúncios na internet, de gerar, por exemplo, um treinamento de vendas para a empresa ou algo nesse sentido. A parte de demanda. Aí a demanda já é muito mais para esse lado de cá. O que acontece quando existe literalmente um posicionamento melhor, não é já mudar todo o posicionamento da empresa. A gente vai gerar demanda. A gente vai direcionar esse cliente para que ele tenha mais demanda, tendo ações específicas ali, e a gente executando também os anúncios na internet, a mídia paga, o tráfego pago, para que a demanda seja gerada e aquele cliente consiga de fato receber um lead mais qualificado. Porque o posicionamento já está mais adequado, já está conversando melhor com o cliente como um todo. É a mesma coisa do que aquela loja que o cliente, ele ao escolher o ponto, ele vai escolher um ponto que normalmente é numa rua sem saída, no final de uma rua sem saída. É muito mais difícil. Concorda comigo? Se for, por exemplo, uma assistência técnica, beleza, porque as pessoas vão até ela. Assistência técnica de uma marca específica do mercado e que as pessoas vão buscar lá, sei lá, pode ser, que as pessoas vão até você. Mas e aquela loja de utilidade? Será que faz sentido? Não. É muito melhor colocar em um shopping, em um centro específico, em uma rua que passa muita gente, se passa muito carro, que tenha também uma facilidade para esses carros pararem, porque você vai conseguir pegar a demanda daquele local ali. Você também vai precisar gerar a demanda, fazendo panfleto. Antigamente era muito maior isso, né? Pegando um carro de som e tudo mais. Mas no online, hoje, fica sendo tráfego pago, serviço de social selling, indicação, conteúdo, entre várias outras coisas para de fato gerar essa demanda para a empresa. E aqui, literalmente, é onde fica todo mundo que faz esse serviço, esse trabalho, não está todo mundo aqui, não tem problema, mas onde a gente faz muito do segundo pilar, que é demanda. Então a gente falou de posicionamento e demanda. E deixa eu até atrapalhar uma coisa aqui, mas coisa simples. Deixa eu até perguntar aqui para você, Leon, coisa rápida. Quando a empresa não tem posicionamento, certo? E gera demanda. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim porque é como se a gente estivesse botando um monte de gente na frente da loja da pessoa e a loja não ter fachada, não ter vitrine. Ou seja, se a pessoa ela coloca o tráfego pago para rodar, mas não tem um posicionamento, é a mesma coisa que mostrar para o mundo, ou seja, mostrar para mais pessoas e não dar clareza sobre o que aquela loja vende. Então é ruim. Agora as vendas. Na hora que você, literalmente, abriu sua loja, fez a fachada, tem tudo organizadinho, você concorda que não adianta nada você expor os produtos, deixar tudo ok, mas não ter alguém para atender, ou ter alguém para atender, mas essa pessoa não ter treinamento, essa pessoa não conseguir literalmente fazer as vendas, somente tirar pedido. Se for somente tirar pedido, você tem que ter, de fato, muita gente passando na sua loja, entrando o tempo todo para que essa pessoa somente tire o pedido. Mas, na minha visão, você tem que vender. Literalmente isso. Então, por isso que a gente também tem aqui a parte que é do setor de vendas. Então, fica sendo o terceiro pilar, que é de vendas. O que a gente faz aqui para os clientes? É literalmente avaliar se ele tem um script de vendas, se ele está de fato colocando mensagens organizadas para o cliente dele, se ele está respondendo rapidamente, fazendo follow-up, tendo uma organização como um todo através de uma ferramenta ou não, ou só no celular ali, entre várias outras coisas. Em cima dessas informações que a gente tem, a gente pode entregar ferramentas para ele, implementar ferramentas, fazer acompanhamento de CRM, fazer treinamento de vendas, entre outros pequenos pontos aí para esse terceiro pilar, para que no momento que ele tem demanda, ele consegue converter essa demanda e a venda em si aconteça literalmente de uma forma muito mais intencional do que na sorte. E como que literalmente a gente chegou nessa metodologia? A gente já fazia há uns bons anos esses três pilares, só que sem necessariamente escrever em um papel que eram esses três pilares. Porque sempre que recebia um cliente aqui, a gente olhava como é que estava o posicionamento dele, gerava de fato a demanda e organizava as vendas dele para que ele conseguisse converter mais. Só que isso era de uma forma muito natural. Essa metodologia ela não veio
de teoria, ela veio da prática, do que a gente já fazia, do que a gente já implementava, de serviço que a gente foi complementando aqui no que a gente já executava. Por exemplo, fazíamos tráfego pago, só que a gente não fazia treinamento de vendas. Aí depois fazíamos criativo. Então, cada coisinha a mais que foi implementando, fora esse que eu falei, porque tem muito mais, a gente foi entendendo que tudo o que a gente fazia já estava sendo de acordo com uma metodologia. A gente foi lá e somente organizou, e que veio literalmente no formato de posicionamento, demanda e venda. Porque dessa forma que a gente consegue literalmente entregar um resultado para o cliente com método, com clareza, de uma forma que ele entenda também, saiba que a gente não vai fazer somente da cabeça, do humor da pessoa. E dessa forma a gente controla melhor, tem mais previsibilidade sobre os resultados também. E uma última coisa para a gente de fato finalizar o vídeo é, quando a gente vai aplicar essa metodologia, não quer dizer que a gente vai executar tudo. Quer dizer literalmente o seguinte, a gente vai entender como é que está o cliente, fazer uma avaliação geral, entender se ele precisa mais de um dos pilares, 2 ou dos 3 pilares de fato. A gente pode executar 100%, a gente pode direcionar 1 ou 2 pilares ali e executar a outra parte. Não estava pegando, né? Um exemplo claro é, vamos supor que esse cliente precise gerar muita demanda porque ele já tem um posicionamento muito bom, ele já tem um time de vendas que vende muito bem, só que ele não está conseguindo gerar demanda. Então a gente vai focar muito mais nisso aqui. Às vezes ele tem que melhorar o posicionamento dele e o time está muito bom. Ou o posicionamento está muito bom, mas a venda aqui ele não está conseguindo. Ele até consegue gerar uma demanda ou outra ali, mas quando chega esse cliente não consegue converter. Então a gente precisa dar mais atenção para essa área. Ou seja, a metodologia não quer dizer que a gente precisa aplicar todos os 3 pilares a todo momento. A gente vai de acordo com o cliente para ser algo literalmente personalizado ali. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva e, se tiver possibilidade, dá um feedback para a gente. Tamo junto.